Olá galera, tudo bom? Meu nome é Sortoni, eu trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, e vocês alunos segundo ano, segunda série do ensino médio, nós vamos estudar nesse vídeo porcentagem. Dentro da educação financeira é muito importante o tema porcentagem, que é um assunto que é recorrente. Então, vamos ver um pouquinho do que a gente vai trabalhar nesta aula aqui. Relembrar o conceito de porcentagem é a forma de representar a porcentagem, que é algo que a gente já trabalhou outrora no ensino fundamental e a gente vê no nosso dia a dia. Então, a gente vai fazer relembrando alguns conceitos. Conhecer a regra de 3, alguns já lembram a regra de 3 que a gente já trabalhou lá no ensino fundamental, e a aplicação da regra de 3 na resolução de problemas. Então tá, revisando alguns conceitos aqui. Para relembrar alguns dos conceitos que utilizamos nesta aula, a gente vai assistir o vídeo, pode assistir o vídeo ao cálculo da porcentagem usando a regra de 3. Este vídeo, ele fala exatamente sobre os ratinhos dentro do laboratório. Depois vocês vão lá na internet e assistam, que é bastante interessante. Vamos começar com um estudo de caso. Raul conseguiu economizar dinheiro e quer realizar o sonho de comprar um computador de mesa de última geração. Para isso, primeiro ele escolheu uma CPU potente para a sua máquina, né? A galera que gosta de jogos sempre quer estar com um computador de mesa muito bom para poder jogar, né? Então agora, para saber o valor percentual das demais peças, placa de memória, disco rígido, placa-mãe, placa de vídeo, fonte e gabinete, tem uma relação com a peça principal, que é a CPU. Para conseguir fazer uma avaliação superficial do desempenho esperado de cada uma das peças. Então, a CPU custa R$ 2.650. A memória custa 10% do valor da CPU. O disco rígido custa 20% do valor da CPU. A placa-mãe, 25% do valor da CPU. A fonte, 17,5% do valor da CPU. O gabinete, 8,7% em relação à CPU. E a placa de vídeo, 86,4% do valor da CPU. Então vai ficar agora o seguinte desafio para vocês. Qual seria o valor de cada uma dessas peças que estão em porcentagem em relação ao valor da CPU? E qual seria o valor deste computador? Nós temos os dados em porcentagem. Agora a gente precisa saber os valores individuais em reais de cada uma delas e quanto sairia todo o computador. Um tempinho para vocês pensarem, depois a gente volta com a resposta e lembrando desses conceitos necessários.
Daí, galera, conseguiram? Vamos verificar aqui que é um conceito bastante importante para a gente referir-se a custo de mercadoria. Então, vamos lá. A memória custa 10%, 10 em 100 de 2.650. Para ficar mais fácil, esta fração aqui, a gente pode deixar na forma decimal, 0,10. 0,10 de 2.650 corresponde a R$ 265. O disco rígido, 20%, usando o decimal, multiplicando, portanto, o disco rígido custa R$ 530. A placa-mãe, 25%, um quarto do valor, 25%, 0,25 vezes 2.650, portanto, ele deu um custo de R$ 662,50. A fonte de energia, 17,5%, transformando em decimal e fazendo a multiplicação, portanto, a fonte deu R$ 463,75. O gabinete, 8,7%, colocando ele em decimal, dividindo aqui e fazendo o produto, nós vamos ter que o gabinete deu R$ 230,55. A placa de vídeo, que corresponde a 86,4% do valor da CPU, colocando ele na forma decimal, que é mais fácil para fazer o cálculo, multiplicamos pelo valor da CPU 2.650, o custo da placa de vídeo 2.289,60. Então aqui a gente já tem os valores de todas as peças, de cada uma delas. Para a gente ver todo o computador, a gente vai ter que somar a placa ou os outros valores, cada um deles somados. Portanto, este computador poderoso custou custa, né? R$ 7.091,40. Essa relação da porcentagem facilita para várias informações, até mesmo a gente saber quanto custa cada coisa que compõe um computador. O computador aqui foi um exemplo, mas dentro de um produto, de uma mercadoria, também ela é composta por várias partes. E às vezes é interessante a gente saber cada parte corresponde ao quanto do custo total. Então, é possível fazer o mesmo cálculo de outra forma? Como a gente poderia fazer isso? Qual seria a ideia de a gente mostrar esse cálculo de outra maneira? Tem várias maneiras, mas a porcentagem talvez seja uma linguagem mais universal. Então aqui, a CPU custou 2.650, em percentual fica bem fácil da pessoa entender. A memória corresponde a 10% desse custo. O disco rígido corresponde a 20%, a placa-mãe 25%, a fonte 17,5%, o gabinete 8,7% e a placa de vídeo 86% do valor em relação ao CPU. Isso faz uma relação fácil. A gente poderia dar, em vez de dar em relação ao CPU, a gente, por exemplo, transformar essa memória em relação ao total do computador. Qual seria a porcentagem? Porque aqui as porcentagens estão em relação à CPU, mas eu poderia pegar essas porcentagens e transformar em relação ao valor total do computador. Às vezes é mais interessante. Depende do que eu vou usar aqueles nossos valores. Também é possível calcular da seguinte forma. A soma de todos eles aqui deu uma porcentagem de 167,6% em relação à CPU. O valor das peças vezes 1,677. Da onde que saiu este valor aqui? Exatamente dividindo este nosso valor aqui por 100. Multiplicando o valor das peças, então corresponde do total do computador a 4.441,40. A CPU 2.650, somando os dois, 7.091. Temos a CPU separada das peças. E como eu sugeri no slide anterior, a gente poderia ter uma porcentagem de cada uma das peças em relação ao valor total. Depende de como eu vou usar aqueles valores
para nós trabalharmos. O cálculo de porcentagem também pode utilizar a regra de 3. Vamos resolver um outro problema agora envolvendo a regra de 3, que é extremamente utilizado na educação financeira, na matemática, entre aspas, normal, que a gente já utiliza. No nosso dia, sempre a gente vai utilizar a tal da regra de 3. A forma mais adequada de resolver problemas com regra de 3 é separar as grandezas dependentes e identificar se ela aumenta ou diminui, se uma aumenta, a outra diminui. É o que a gente chama das grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, a gente precisa fazer a determinação se a grandeza é diretamente ou inversamente. O que significa isso? O que significa ser uma grandeza diretamente ou uma grandeza inversamente proporcional? Por exemplo, eu compro um pãozinho a R$1. Hoje em dia não se vende mais a quantidade. 2 pãezinhos, R$2. Ou seja, se aumenta a quantidade de pães, aumenta a quantidade em reais pago. Esse tipo de situação nós dizemos que é diretamente proporcional. Agora, por exemplo, se eu vou a 50 km por hora de uma cidade a outra, levo 2 horas, se eu aumentar a velocidade para 100, eu vou diminuir o tempo. Então, são tipos de grandezas inversamente proporcionais. Vamos agora para um outro estudo de caso que a gente tem aqui, ó. Pedro foi ao supermercado e pegou uma embalagem que não continha a informação do valor do quilo do queijo, mostrando apenas as seguintes informações. O peso é de 0,160 kg, ou seja, 160 gramas, e o valor dela, R$ 5,76. Utilize a regra de 3 para calcular o valor do quilo do queijo. Não esqueça de ver que o preço do queijo é diretamente ou inversamente proporcional ao produto, aquilo que eu falei agora mesmo. Claro, nós temos que lembrar, né, que obrigatoriamente, por lei, pelo Código do Consumidor, tem que obrigatoriamente ter o preço do quilo do queijo. Mas se não tiver, como é que a gente poderia resolver essa situação? Digamos, o gerente verificou esse problema. Como é que ele vai verificar por quanto estava o preço unitário do quilo? Usando a regra de 3. Então vamos ver se vocês lembram esse conceito da regra de 3 e dão um tempinho para vocês resolverem e a gente volta com a resposta logo depois do tempinho.
E aí, galera, conseguiram resolver? A regra de 3 é uma coisa que vocês já usaram bastante na vida de vocês e na educação financeira a gente vai usar muito. Então vamos dar uma olhadinha como é que a gente pode resolver esse tipo de situação. Primeira coisa sempre, relembrando, o valor em dinheiro e o valor da massa em quilograma. Então 5,76 corresponde a 160 gramas. Quanto vai corresponder a 1 quilograma ou 1000 gramas? Posso deixar em quilograma ou em grama, mas tem que ser toda a mesma unidade. Significa, primeira coisa que a gente tem que ver, ela é diretamente proporcional, né? Se 160 gramas custa 5,76, 1 quilo, que se corresponderia a 1000 gramas, vai custar mais. Então, lembra da história das flechinhas? A flechinha vai ser para baixo dos dois lados, ou seja, diretamente proporcional. Então, aí é só multiplicar cruzado. X vezes 0,60, 5,76 vezes 1. Multiplicando 5,76, 0,160, passa dividindo, ou seja, divisão aqui vai dar 36. Portanto, o quilo do queijo é R$ 36. De novo, do livro Pai Rico, Pai Pobre, nós temos esse pensamento do autor. Muitos jovens de hoje têm cartão de crédito antes de concluir o segundo grau, no caso hoje ensino médio, e todavia nunca tiveram aula sobre dinheiro e a maneira de investi-lo, para não falar da compreensão do impacto dos juros compostos sobre o cartão de crédito. Cartão de crédito talvez seja um dos grandes problemas da educação financeira que os pais nossos não souberam trabalhar até hoje. Então, concluindo nossa aula, nós temos que a porcentagem pode ser usada em diversas situações que envolvam a variação entre grandezas. Podemos calcular porcentagem também utilizando a regra de 3. Para resolver uma porcentagem usando a regra de 3, temos que alinhar as grandezas, quilograma, real, e organizar-os. Então, nesse vídeo, nós falamos a respeito de porcentagem e regra de 3 dentro da educação financeira. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.